né? Eu tive menos alguns milhões para trás que eu tive que resolver na vida. Se não for o maior, é um dos maiores grupos de imigração do mundo. Que eu brinco, eu falo assim, aqui é série A. Porque você deixou a vida te levar de qualquer jeito. O nosso foco, ele tá na experiência do cliente. O certo é o mais barato. Aprendam com a minha experiência e não paguem, né? Façam a coisa certa. Então eu tenho como missão mostrar para as pessoas que hoje é um mundo sem fronteiras. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Management, administrando sua empresa nos Estados Unidos. Neste episódio, estou recebendo hoje aqui, com bastante orgulho, uma honra, um amigo, um novo amigo, eu poderia dizer, né? A gente se conheceu há pouco tempo, mas que tem uma história muito bacana aqui de vida, de empreendedorismo aqui nos Estados Unidos, que é o Roberto Spiegel. Roberto, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui do nosso podcast, que é um projeto cujo objetivo é gerar informação de qualidade para o nosso público-alvo, que são estudantes, empresários, brasileiros que estão no Brasil, que têm interesse de vir para os Estados Unidos, profissionais que querem saber mais sobre gestão, tomada de decisão e administração de um modo geral aqui nos Estados Unidos. Então a gente compara, a gente conta alguns casos, né, de gestão e o mais importante, a gente quer conhecer mais a respeito da sua história de empreendedorismo profissional, pessoal. E a primeira pergunta é tradicional. Quem é o Roberto Spiegel? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Abel. Obrigado pelo convite, obrigado, né, pela confiança, porque você sabe que muito da minha história, principalmente junto com a Morareua, né, que é a companhia, ela vem baseado nisso, né? A base é trazer uma informação, sempre foi, trazer uma informação que seja relevante, principalmente de confiança. Porque a internet, ela é maravilhosa, ela abriu o mundo para todo mundo. Só que do mesmo jeito que ela abre para coisa boa, ela traz também a possibilidade de coisas às vezes não tão boas também, né? Pessoas que não têm conhecimento de alguma coisa em específico divulgarem e outras pessoas acreditarem naquilo, né? Então, a Morareua, ela sempre foi a base assim, é uma empresa que ela tem que ser construída para o cliente, exatamente pela confiança que tem que ter de informação. Mas o que é a Morareua? Explica pro pessoal. Vamos lá. Não, mas antes fala do Roberto. Tá bom. Que nós vamos chegar lá. É isso aí. Fala um pouquinho do Roberto. Você é natural de onde, Roberto? Eu sou de São Paulo. São Paulo, capital? São Paulo, capital. Sou casado, tenho 2 filhos, moro aqui em Miami. Estabeleci mesmo há 3 anos, né? Mas faço um negócio nos Estados Unidos há quase 8 anos, desde 2014, há 8 anos. Embora tenha uma história interessante, né, que eu sempre conto isso nas minhas palestras, que eu acho que o bichinho dos Estados Unidos me picou desde a infância. Por quê? Eu não sei se você lembra, mas tinha lá na década de 1980 e alguma coisa, tinha uma propaganda no SBT que era uma bandeirinha Brasil-Estados Unidos, que era Aberta Brasil Boutique. Era uma propaganda que ficou famosa no SBT, isso em 1989 ou 90. E dessa loja, meu pai ele tinha participação nessa loja, ele era sócio da Aberta Brasil Boutique, ficou conhecida por muita gente no Brasil, foi um sucesso, foi a época de importação de fax para o Brasil, foi uma loucura, o brasileirada ia para Nova York comprar coisas, meu pai era sócio da loja e eles abriram no Brasil também. Eu acho que eu era pequeno, eu era moleque, acho que desde aquela época o bichinho dos Estados Unidos já chamou. Que legal, que legal. E convivo, né, com negócios com os Estados Unidos também há muito tempo. Né, e acho que eu tenho que parabenizar você pela iniciativa, porque, de novo, o mundo está pequeno hoje. Hoje é mais factível a pessoa, inclusive, morar num lugar e ter negócios em outros lugares, desde que a pessoa tenha informação correta. Sim. Né? Então, eu acho que hoje é um objetivo de todo brasileiro é ganhar em dólar, é um dos objetivos. Né? Que isso... Diversificar, né? Diversificar, pelo menos, exato. Muitos têm interesse de mudar para cá e muitos têm interesse de diversificar, que é importante, inclusive é salutar. E o nível de diversificação do brasileiro é pequeno, né? É muito pequeno. Exato, sempre foi limitada a informação, né? Então, enfim, então acho muito legal isso, obrigado pelo convite. Voltando então, sou casado, tenho 2 filhos, me estabeleci aqui há 3 anos, basicamente, com Green Card, fiz todo o processo que todo mundo faz. Bacana. Né? Mas o nosso negócio, e aí em 2014, eu abri a Morareua aqui na época. Foi uma empresa aberta exatamente para suprir essa necessidade. Para parar da história que morar nos Estados Unidos é só visto. Visto é uma das partes, mas tem negócio, tem investimento, tem moradia, enfim, tem tudo que a pessoa precisa estabelecer a vida dela nos Estados Unidos, e aí entrou a gente como uma agência de imigração. Mas enfim,
Antes disso, eu tive muita história de empreendedorismo no Brasil também. Como todos empreendedores, histórias maravilhosas, histórias tristérrimas. Êxitos, né? Faz parte, né, da jornada, vamos dizer. Faz parte da jornada, mas isso, até a tua pergunta, ela é legal porque eu fiz os stories agora no começo do ano, depois de uma reflexão do final de 2022, e eu tive muita disruptura, né, para chegar onde eu cheguei hoje. Né? Se você pegar a história de cada um, tem às vezes muitos elementos que te prendem ou que te fazem ficar estagnado. E a gente sabe que para a gente crescer na vida, a gente tem que sair da zona de conforto. Absolutamente. E isso tem a ver com gestão, isso tem a ver com empreendedorismo, isso tem a ver com o mercado de capitais, com o mercado financeiro. E decisão, né? E decisão, exatamente. E eu tive, né, por exemplo, eu brinco que eu falo assim, você veio da onde, né? Tem muita gente que fala, eu vim do zero. Eu falo, então, quem veio do zero para mim veio bem. Porque eu tive uma herança não tão boa, né? Eu tive menos alguns milhões para trás que eu tive que resolver na vida. Caramba, antes de chegar no zero. Teve que resolver pepino. Então eu falo, quando você começou do zero, pô, agradece. Já é um bom caminho. Tem gente que é do negativo. Mas enfim, consegui fazer isso ao longo da vida, né? Ao longo dos últimos anos, né? Trabalhando muito focado no meu objetivo, naquilo que eu sempre acreditei como correto, como ético, como verdadeiro, e obviamente trouxe uma dor do mercado para colocar todos os meus valores e princípios, e aí a gente estabeleceu a Morareua em 2014, que é essa companhia que aí a gente fez a gente voar. A Morareua é uma agência, ela ajuda, no caso, brasileiros principalmente, correto? Que tem interesse de vir para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Desde o visto... Explica um pouquinho. Ela começou como uma agência de imigração. Ah, tá. O que é uma agência de imigração? Importante isso. Vamos falar como se fosse um concierge. Okay. Ou seja, tenho a quem recorrer e tenho a quem perguntar. Então, a Morareua começou fazendo um plano para as famílias. Então, o Abel quer morar daqui 5 anos nos Estados Unidos. Como que eu vou chegar lá daqui 5 anos? Então, traça um perfil financeiro, um perfil de negócios, um perfil familiar, um perfil de visto, e aí cria-se um projeto para o Abel vir daqui a X anos, a 5 anos, 10 anos, morar nos Estados Unidos. 2 anos, não importa. Depende do time de cada um. Aí é de cada um. Então, a gente trabalhava na estratégia e no projeto. Só que isso foi tomando muito corpo. E aí vieram coisas interessantes, porque quando você começa a agregar volume de trabalho, muitos profissionais não conseguem dar conta em atendimento. E aí entra a parte que eu falei do cliente. Nossa empresa, eu sempre falo que a empresa é uma empresa humana. Então, o que acabou acontecendo ao longo do tempo? Para o cliente poder ter um customer experience, uma experiência bacana, positiva, mas assim, você passou por isso. Um processo de mudança não é fácil, tem expectativa. Eu até escrevi um livro. Aliás, eu recebi o livro. Confesso que não consegui ainda ler, mas... Tem que ler. Não, tá lá para eu ler. É o próximo. Isso aí, bacana. Então, o que acontece é o seguinte, eu estou terminando um livro legal, eu terminando esse daqui, depois já é o próximo para a entrada. Mas o que eu estava falando é o seguinte, essa história de mudança, ela tem uma expectativa, ela tem uma necessidade, você passou por isso com esposa, filhos, e você sabe o tamanho da responsabilidade que é um processo desse. E eu, assim, Roberto, eu costumo sempre dizer, porque as pessoas perguntam, né? O visto, lógico, é como se fosse a porta de entrada, porque vai mudar para os Estados Unidos. Não tem o visto, vai ser difícil para você tem que ter o visto. E o visto adequado de acordo com o seu perfil, da sua aspiração, do que você pretende atingir e realizar aqui nesse país. Lógico, sem o visto... Você não consegue, E é um momento de muita ansiedade, né? Um momento que você fica ali naquela expectativa. Agora, olha que interessante. Por que tem expectativa e ansiedade? Porque as pessoas não conhecem, principalmente, ponto 1 e ponto 2, porque a decisão não está na tua mão. Ela está na mão de um terceiro. Sim, faz todo sentido. E aí entra o customer experience, ou seja, eu tenho que prover para você como meu cliente uma experiência que seja no mínimo confortante, suficiente para você entender que você está fazendo o melhor que você pode. Então vamos lá. Tem um advogado aqui do meu lado, ele vai falar assim, o Abel pode o visto A. Eu vou falar, legal. Então se o Abel pode o visto A, eu vou trabalhar para o Abel conhecer inteiro o visto A e que o processo dele seja feito de tal forma que o Abel vai ficar confortável e falar, cara, o meu processo está bem feito. E cá entre nós, o advogado, normalmente, ele não faz esse tipo de trabalho.
Ele simplesmente... Então você atua junto com escritórios de advocacia? Então, E como é que funciona? nós atuávamos junto com o escritório de advocacia, entendi. assim como outros serviços, por exemplo, empresas de investimentos, empresas de revalidação de diploma, de qualificação profissional, tal. Com o volume, os profissionais não dão conta. E a gente tem muito volume de cliente. Caramba. E minha preocupação sempre foi o atendimento desse cliente. E a qualidade na E prestação lógico, de porque senão não adianta. Não adianta. É aquela coisa, aquela experiência que foi péssima com um resultado feliz, você vai falar, ok, porque foi o resultado feliz. Mas o processo, quando ele é ruim, ele é tortuoso para a família. É um negócio muito complicado. Então a gente tem que, de certa forma, trabalhar com isso. O que aconteceu ao longo do tempo? Porque, assim, eu passei por isso, como eu te falei, né? Passei por processo imigratório, tive uma decisão lá atrás, ia vir para cá, na verdade, em 2008, mas aí acabou que eventos da vida, né? Meu filho mais novo nasceu, aí posterguei. Em 2006, na verdade, eu comecei a planejar, eu mudei em 2016, quer dizer, 10 anos depois. Isso aí. Demorou por outras razões, mas a gente decidiu e veio em 2016. E aí vim para estudar, fazer um mestrado, eu relato até no livro. Sim. Você vai ler, depois você vai passar o feedback. E aí, depois eu nem sabia que, tipo assim, eu qualificaria para um green card. Antes, né? Naquela época a informação não era tão, talvez, difundida. E aí depois eu acabei descobrindo que eu poderia, apliquei, mas foi um processo, Sim. deu um final feliz, que eu consegui, eu tenho meu Sim. green card, como profissional de habilidades extraordinárias, EBU, Sim. tudo direitinho, mas não foi algo assim, demorou e foi tenso. Foi tenso, porque às vezes a falta de suporte, a falta de tenso. informação, ela complica muito. Então o que acabou acontecendo ao longo do tempo é que nós saímos de uma agência de imigração para se tornar o que eu acredito que, se não for o maior, é um dos maiores grupos de imigração do mundo. Caramba. Da América Latina, com certeza, a gente tem hoje operação no México. 2023 agora a gente vai ter Colômbia, Peru, Chile... tá faltando mais um. Colômbia, Peru, Chile e mais um que eu não lembro agora. Dubai? Não, é América Latina mesmo. Só América... E Argentina, desculpa. Okay. Aí junta com México e Brasil. Então vão ser 6 países o final de 2023. Nós temos escritório hoje em Miami, Nova York, Washington District. Hoje a gente tem uma law firm dentro do grupo, a gente tem uma empresa... Você verticalizou a estrutura, vamos dizer assim. Por quê? Porque a questão legal, ele tem que existir, tem que ter advogado, assim, não pela lei, mas eticamente tem que ter advogados. Então hoje a gente tem uma estrutura de advogados e de paralegais, só que eu consigo trazer no grupo inteiro, no seu grupo? Acho que umas 65 pessoas hoje. Isso nos Estados Unidos, no Brasil? Estados Unidos e Brasil, Okay. México, América Latina ainda não tem ninguém, vai começar esse ano, agora de 23, mas Brasil, focado mesmo Brasil e Estados Unidos, e tem 2 no México. Mas os headquarters é aqui nos Estados Unidos? Miami e São Paulo. São Paulo. E São Paulo, exatamente. Então, o que acabou acontecendo é que, com essa estrutura, por exemplo, a estrutura legal da law firm, nós conseguimos trazer para a law firm a experiência que a gente queria para o cliente. Porque quando a gente só terceirizava, acontecia qualquer coisa, o cliente nos perguntava o que a gente tinha que fazer, um forward para o advogado e falar, e aí? Aí ele falava assim, muitos deles ainda falavam assim, não, esse cliente é meu. Eu falava, não, como cliente é teu? O cliente é meu, porque, obviamente, com uma terceirização, principalmente para advogado, não existe uma relação financeira entre o nosso escritório e a law firm naquela época, porque era terceirizado. E não existe rebate, esse tipo de coisa. Então é meio que assim, eu tô indicando ele porque a gente gosta do trabalho dele. Por lei nem pode. Por lei, né? Não pode. Não pode existir isso. Obviamente não pode. Como nós criamos um grupo de imigração, né, e nós prestamos todos os serviços para o cliente hoje, nós pudemos fazer parte de uma law firm. Tá? Então, legalmente, isso foi aceito, exatamente porque todo o trabalho ele é feito, desde tradução de documento, desde equivalência, tudo. A cadeia inteira, praticamente, é feita internamente com diferentes companhias do grupo. Então, nós aumentamos como grupo de imigração, assim, tem operações aqui, eu poderia falar um podcast de 3 dias sobre todas as operações, o que é muito legal, porque, de novo, vamos voltar lá para o início, é um cara que saiu com menos alguns milhões,
não é um cara que saiu do zero, né? Então, assim, e eu falo, isso tem tanto a ver com mudança, é tão legal isso, que é, como que você muda, não estou falando agora de país, como que você muda na tua vida? Você tem que pegar elementos diferentes daquilo que você está fazendo, concorda? Sim. Ou seja, eu estou insatisfeito com a minha profissão, ou com o meu emprego. Então você tem que fazer, ou com a minha empresa, ou com os meus produtos, não importa. Você tem que mudar de alguma forma, né? Tem que decidir, não? Você tem que decidir, Tudo mas... começa com a decisão. Eu penso. Exato, de querer mudar. De querer mudar, de querer fazer mudar, alguma coisa. ou fazer algo diferente. Ou... Só que algumas coisas vão te prender, porque você, Abel, estudou contabilidade há X anos, foi professor há X anos, você tem uma linha de pensamento que já vem traçada ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Sim. Se eu falar para você virar engenheiro, você vai falar assim, caramba, meu Deus, como que eu vou... Como? Então, para você ser engenheiro, você vai ter que, algumas coisas, largar algumas rotinas ou pensamentos que você tem hoje. Tô dando um exemplo qualquer. Sim, sim, tá. Mas eu entendi. Tá claro. Isso funciona para uma mudança de país da mesma forma. Quando você fala assim, mas e minha família? E meus amigos? Tem que desapegar, né, Roberto? Algumas coisas você vai ter que Porque desapegar. eu lembro, e quando a gente mudou, eu tinha comprado um apartamento no Brasil, decorado, tava tudo novinho, sabe? Aquela varanda gourmet, tudo arrumadinho lá no Brasil. Aí teve o fato de vir, né? Decidimos, viemos, eu aluguei. E aluguei com tudo, até ar-condicionado, televisão, tudo lá prontinho. Que a gente falou, talvez a gente volte. Sempre tem aquilo, né? Você tem que desapegar. Tem que desapegar, não tem Tem que jeito. desapegar. Não, porque a gente vem para cá, não traz nada. Tipo assim, se eu trouxe conhecimento. o conhecimento, algumas malas, né? É isso aí. Aí... Tivemos que reconstruir tudo. Hoje aí. Eu comprei já minha casa, já não estou, vamos dizer, 100% estruturado do que a gente imagina, mas já estou com a vida estabilizada. Mas né? é isso, baseado nas decisões que você tomou lá atrás. E aí vem um pouco da própria razão do teu podcast, né? Que é trazer um conhecimento útil. Porque eu falo para os meus clientes o seguinte, os Estados Unidos é um país que te aceita da classe A a Z. Né? O cara que quer ser um handman, até o cara que quer ser um banqueiro, Sim. Não importa, você tem área de atuação e de trabalho, você tem oportunidade. Agora, o que define se você vai ser bem sucedido ou não? Uma das coisas, não há, mas uma das coisas, é você se preparar para o mercado americano. Sim. Que eu brinco, eu falo assim, aqui é Série A. Quer jogar a Série A do Brasileirão? O cara, ele tem que treinar todo dia, ele tem que se esforçar todo dia, ele tem que descobrir coisas novas, ele tem que falar inglês. Quer dizer, a gente sabe que não é obrigatório falar inglês, nem para o visto, nem para trabalhar. Agora, eu brinco, eu falo, eu conheço algumas... Você vai vir para os Estados Unidos e não vai falar inglês? Eu brinco nas minhas palestras, eu conheço algumas pessoas importantes aqui. Uma delas, por exemplo, o Francis Soares, que é prefeito de Miami. Conheci através de um amigo, um grande amigo do Antônio Primo, ele me apresentou. Sim, que é meu amigo também. Exatamente. Amigo em comum. Aliás, se você assistir esse vídeo, um grande abraço para ele e para a Júlia, né, a esposa dele. É isso aí. Em breve espero recebê-los aqui também. A Júlia já fez com você? Não, mas em breve. Exato. Júlia estamos agendando. É isso aí. Mas então, o Antônio me apresentou o Francis. Aí você pega assim, eu brinco na palestra, eu falo assim, imagina aqui, quem não fala inglês, normalmente 90% levanta a mão. Aí eu falo, então, na próxima palestra eu vou trazer o Francis aqui, vou pedir para ele falar um pouco e se apresentar a você. Como você não fala inglês, a tua resposta vai ser né? Ou seja, você tá passando, cara, uma baita de uma oportunidade na tua frente, porque às vezes você não se preparou. Porque você deixou a vida te levar de qualquer jeito e vai deixando aquilo que você quer como prioridade lá pro final e vai postergando aquilo lá. E eu diria assim, inglês, independente, mesmo uma pessoa que está no Brasil, inglês é pré-requisito hoje, não é nem diferencial. Assim, pré-requisito. Falei inglês, vou mudar para os Estados Unidos. Cara, é obrigação sua falar inglês. Na verdade, não só inglês, tudo espanhol também. Exato. O espanhol aqui para business é muito bom. Exato. Eu Mas então, falar para os alunos isso também, entendeu? O que é bonito é que eu concordo em número general com você. Agora, o cara que não fala inglês nem espanhol, ele consegue se virar também. Consegue. Só que, cara, dificilmente esse cara vai jogar Série A. Sim. Dificilmente ele vai estar lá em cima. Mas, Roberto, aí chega aquela conclusão. A pessoa pode vir do Brasil, como tem vários imigrantes, infelizmente, que vem pela fronteira, pode dar certo. Você tira aí alguns, tem casos aqui de pessoas. Agora, a chance de dar certo é muito menor do que o cara que vive aqui. Com todo respeito, que a gente sabe que tem uma realidade grande, sem documentação adequada nesse país. Consegue viver a vida e tal, tem restrição de viajar,
Mas vai usufruir de tudo que esse país oferece? Imagina. Não vai, cara. E eu posso falar uma coisa, Não Abel? vai, tem que chegar aqui direitinho, com a porta da frente. A gente sabe que existe essa realidade, mas você tá, sei lá no Brasil, tem interesse de vir para cá, interessante se planejar, porque hoje existem caminhos legais, desde que você faça a coisa certa. E eu vou te falar mais. Eu já ouvi, você já ouviu falar de quanto que as pessoas pagam para coiote? Sim, parece coisa de 10, 15, 20 mil Não, dólares. é né? 30 mil dólares. É mais caro normalmente do que um Porque processo normal. Tipo assim, Ou seja, não tem sentido. não faz sentido. Não faz sentido. Correr risco. Imagina. Tipo assim, de entrar vamos dizer, pela porta dos fundos. Não repito, tá? Eu conheço pessoas que vivem nessa situação aqui, tenho o maior respeito. Não estou criticando. Não, de forma alguma. Mas naquela época, lá atrás, não era igual hoje. Sim. Foi a partir de 2016 as coisas começaram a que mudar. as coisas começaram a mudar. E que os vistos ficaram, vamos dizer assim, de certa forma, mais acessíveis. Isso. Essa é a palavra. Não é mais fácil, é mais acessível. Mais acessível. É que acontece aqui nos Estados Unidos, a lei ela funciona por jurisprudência, né? Obviamente. Então, aconteceram casos, por exemplo, na imigração, que trouxeram uma jurisprudência, vou falar assim num português mais claro, ela deu uma diminuída na régua. E isso ajudou muita gente a se qualificar para vistos. Coisa que até 2016 Roberto, isso não tinha. Meu visto é o classificação EB1, né? Que é o EB1. Eu fui descobrir que é o mesmo visto do Albert Einstein, quando ele veio para cá. Eu falei assim, gente, longe, pelo amor de Deus, quem sou eu? Não sou pretensioso de forma alguma. Mas é que quando fez eu falei, exatamente. Caramba, tipo assim, quer dizer, se um profissional que nem eu, né? Que, assim, eu sou estudioso, evidentemente, me dedico, mas como eu, tem vários lá no Brasil. Sim. Conseguiram. Eu consegui o visto, se eu consigo, por que não você também não pode conseguir? Não, e tem... Nossa, mas tem muita coisa que mudou no mundo, principalmente agora depois de pandemia, é que eu não posso falar muito de alguns projetos que estão em andamento nosso, mas hoje ficou muito mais acessível a informação e as próprias empresas, porque as empresas elas não querem normalmente ser sponsor para alguém ter um visto. É difícil. É muito difícil, mas algumas coisas começaram a mudar, que as pessoas que estão mais antenadas, que estudam, que vão atrás, que investem seu tempo em informação de qualidade, conseguem ter informações para chegar mais perto dessas empresas e ter uma troca não vou falar de troca de favores nem de gentileza, porque são questões profissionais, mas conseguem, por exemplo, começar a trabalhar home office, coisa que até 2 anos atrás era inconcebível, né? Então, assim, é isso que eu falo, e isso faz parte da missão, né? Então, no Brasil é conhecido como Morarewa, mas nós somos a SD Global Group. Isso faz parte da minha missão como fundador da SD Global Group. É um grupo, uma holding. É uma holding. Que controla vários negócios. Tudo ligado à imigração. Nós criamos um ecossistema. Entendi. Tá? Então, assim, tudo que faz parte do que a gente entende como questões primárias para uma imigração, então, por exemplo, a law firm, o concierge, investimentos nos Estados Unidos. Quando você diz investimentos, que tipo de investimento? Pergunto porque eu fui licenciado aqui, né? Eu tenho licença estadual, eu tirei a Series 65, que é a licença de Financial Advisor. Não, eu vou e te atuei também aqui, Investment Bank em Nova York. Por isso a nossa é um pouco diferente, eu vou te explicar. Como é que é? Quando você diz investimento, em que sentido? Porque é o seguinte, a gente vê muitos relatos de experiências negativas. Porque a pessoa tomou um golpe, porque a pessoa... Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma unidade de negócio, uma empresa, que a gente chama de investimentos, mas na verdade é assim. É muito mais. Primeiro, a gente traz os clientes para os Estados Unidos para uma semana de negócios comigo em Miami. Tá? Então eu já fiz Miami, já fiz Orlando, já fiz Nova York. E aí eu passo essa semana que a gente chama de business trip, que é para dar uma experiência do mundo de negócios nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a gente leva para palestra com um contador, a gente traz um advogado de negócios, a gente vai falar com franqueadoras, a gente vai trabalhar em franquias, a gente vai falar com o pessoal de mercado financeiro, a gente fala com pessoal de real estate, não só para compra de imóveis para morar, porque isso não é o foco. O foco é fix and flip ou investimentos de longo prazo, por exemplo, hotéis. De real assets. Entendi. Exato. Então,
não é uma... securities, né? Exato, não. Ok. E assim, a gente não tem o interesse, por exemplo, isso é importante, o nosso foco, ele está na experiência do cliente. Eu não tenho o menor interesse nem em relação financeira com, por exemplo, franquias que algum cliente possa querer comprar. Porque o nosso foco não está ali. Eu não quero vender franquia. O único investimento que a gente faz dentro desses todos, que se o cliente quiser fazer, ele faz junto com a gente, tem dinheiro nosso envolvido, é em real estate investments. Então, por exemplo, a gente... Mas incorporação? Ou a gente incorpora, Ok. ou a gente faz o basiquinho daquele fix and flip. Sim. Fazemos Ok. muito disso. Tem o track record maravilhoso com um monte de Que bacana. cliente. E tem muito brasileiro hoje investindo, Tem né? muito. Porque no final, hoje a gente sabe que, de novo, o mundo ficou menor e é um mundo de incertezas. Sim. Então, o cara, qualquer financial advisor hoje, ele sugere pelo menos 30%, 40% da carteira do cara ser internacional. É, 30% No é um mínimo, no razoável. mínimo. Mas aí, por exemplo, a gente manda para financial advisors aqui, que às vezes eles indicam comprar bondes. Sim, Porque tem... securities. Exato. Sim. Então, assim, de novo, o nosso foco é a experiência do cliente, e o único desses que a gente entra, porque aí entra inclusive com capital próprio, é em questões imobiliárias. Você entra junto com o eu entro cliente junto. para fazer o investimento. Normalmente é o contrário, é assim, eu decido investir em A, B e C e abro cotas para os meus clientes poderem participar. Mas é algo que a gente vai fazer independente de qualquer um. Por que que a gente deixa o cliente participar? Porque eu tenho certeza que se está na nossa mão, o cara está seguro. E ali ele que a consegue gestão ter... fica A caneta é minha. você que vai administrar, eles vão ter o retorno baseado naquilo que foi feito a expectativa, né? E você sabe por que feito- isso? Eu fui um dos que lá no passado tomei golpe. Entre outros. Caramba. Então hoje... Aqui nos Estados Aqui. Unidos. Isso que te motivou a criar A parte de investimento, sim. a- A parte de investimento, sim. Porque eu não gostaria que ninguém caísse como eu caí. E a grana foi alta. E na verdade foi pior, tá? E Porque outra não coisa, foi... Roberto. Não foi... O que foi pior. E aí você vai entender uma das coisas por que que a gente verticalizou muito. Porque a gente indicava... Alguém me pedia assim, eu queria um investimento, tal, tal, tal. Aí a gente ia lá e indicava um cara. E o cara ia lá e fazia direto o negócio com o meu cliente. Só que quem é consultor dele? Morareua. Então, quando você, deu... quando indicou, quando- meio que você deu uma chancela lá pro... E eu não tinha relação financeira, eu não ganhava dinheiro com esse cara. Só que quando deu problema, eles foram procurar quem? Você, foram atrás de você. Aí eu tive que resolver Rapaz, essa você sabe que bagunça. isso é um problema mesmo. Uma vez É. eu indiquei uma pessoa, não indiquei, perdão. Vê como que as coisas são. Eu fiz foi um depoimento. E a pessoa contratou o serviço e teve uma experiência ruim. Esse cara é da minha terra, eu sou capixaba, né? Lá do Espírito Santo. Ele me liga um dia, entra em contato comigo. Não, que eu vi você falou do cara assim, assim, assim. Eu fiz um depoimento. E ele contratou, ele teve uma experiência ruim. E me ligou, porque a gente tem amigos em comum, é um estado pequeno, né? Entrou em contato, conseguiu meu telefone e me ligou. Eu fui e falei, o que eu posso fazer? Eu vou entrar em contato com o cara e vou falar da sua situação. Foi o que eu fiz. Peguei o telefone, liguei, o cara resolveu. Entendeu? Mas é uma coisa... É complicado. Como que é então, complicado. E você vê que eu tenho uma relação com os meus clientes contratual, inclusive. Então, naquele momento, eu me vi preso, porque eu falei assim, poxa, eu não tenho nada a ver, mas ao mesmo tempo eu tenho tudo a ver. Naquele momento, eu tive que resolver a bagunça, beleza, levei pra mim como um baita de um aprendizado, aprendi o que eu tinha que aprender e falei, daqui pra frente, não mais. Ou seja, principalmente nessa questão de investimento, ou o botão é meu, e aí a questão de imóveis tem garantia real, blá blá blá, então eu optei por isso, porque é o único caminho que eu vi assim, 100% controlável na minha mão, não como garantia, tangível, né? exato, não como garantia de retorno, porque isso você nunca pode dar, não você tem o histórico. Então, aliás, isso é um assunto que eu gosto de discutir aqui. Nesse ramo de real estate tem muito disso. E vez ou outra tem amigos que me perguntam como você investe na área, talvez você possa Sim. explicar. Não que garantido 12%, 14% Vou te garantido. falar o que é isso. Um amigo meu me ligou, um grande amigo empresário, tem fábrica, um empresário grande. Está constituindo uma empresa, está constituindo até uma estrutura offshore para fazer investimento por questão de planejamento sucessório. E veio me pedir opinião. Mandou lá muito bem elaborado, né? Eu vou te falar onde tá a O pegadinha. flyer.
Aí eu falei com ele, ó, achei legal, bacana, o modelo me parece muito interessante, só que esse lance de garantido eu não acredito, eu nunca acreditei. Não, mas não existe. Eu vou te explicar, você Não pode pegar o existe. contrato, eu já li alguns desses daí. Todos eles dizem que ele é garantido 12%, mas tem as letrinhas pequenas. Ah, Caso dê dinheiro, caso sobre. quer dizer, tem as letrinhas pequenas. Tem. Né? É porque assim, tá em contrato. Eu vejo uma Porque não faz influenciadora. sentido, concorda? Como é que você vai garantir? Não, mas aí que tá. De novo, como a lei nos Estados Unidos ela funciona e o que está escrito é o que é seguido, isso é uma das coisas que Porque, na tipo Business assim, Trip. porque matematicamente não faz sentido. Eu estou montando um projeto. Sim. Eu garanto 12% para o meu investidor, sendo que eu consigo captar num banco por 6, Lógico. 7, Ou com menos. bom crédito, até menos. Não, ou menos. Por que eu não vou no banco e pego o dinheiro É. então e aplico? Tipo assim, Então- faz sentido? Eu falei, isso não, qualquer um que tem um mínimo de conhecimento financeiro vai ver que isso aí realmente não faz sentido. Só Então- se der retorno, ele vai ganhar os 12 sobre o retorno. É. Então não é garantido. Não né? é garantido. Não, mas aí que tá, de novo. Isso é uma das coisas que eu bato muito na Business Trip. Por isso que uma das primeiras palestras é com um advogado de business aqui nos Estados Unidos. Para entender a realidade americana. A realidade americana, principalmente quando a gente fala de lei, ela é assim, ó, o que está escrito no papel é o que vale. Então depois, se você reclamar, eu vou te mostrar o papel. Então, quando você vai ler um contrato nos Estados Unidos, é assim, advogado no Brasil tem muita gente que usa, tem muita gente que não usa. Aqui é obrigatório. Desde do Operation Agreement, dependendo da estrutura. Lógico. É uma coisa simples, Lógico, né? é o básico. É que, de novo, o brasileiro pensa assim, não, porque é caro, porque eu vou gastar dinheiro. Não, você não entendeu. Aqui é o país do litígio, aqui é o país da briga, porque a lei, ela provoca, entre aspas, isso. O que, de novo, não é um problema a partir do momento que você entende como funciona. Sim. Então, por exemplo, eu vejo um influenciador fazendo propaganda de uma empresa de investimento. Eu vejo direto no Instagram. E aí a pessoa fala assim, 12 ou 10% garantido, né? E aí depois ela meio que fala assim, primeiro, coitado, quem fala isso é porque não sabe. Porque não nunca faz leu o sentido. contrato de quem ela tá fazendo propaganda. Não faz sentido. E segundo, que no contrato tá escrito, que é assim, não é se sobrar dinheiro, tem um termo técnico que agora não tá vindo na minha cabeça, mas é assim, se der 12 para mais, eu te pago 12. Se não der 12 para mais, o eu te pago... resultado, a preferência é sua. É como se fosse um... Preferred class. Exatamente. Exatamente. Então, é isso daí, é uma classe de preferência, porque isso é montado, inclusive, no Operation Agreement da empresa. Isso daí, inclusive, securities é comum, né? Exato, Tipo assim, quando você tem uma ação preferencial, quem investe na bolsa tem direito, né, a receber. Então, eles colocam lá, que é 12% ao ano, aí tem um cap, né? Então, você tem o máximo de 15 ou 18, por exemplo, e antes dos 12 é tipo 80-20 de distribuição até chegar em 12, e dali para cima é 20-80, ou seja, então é aí que tá a pegadinha. Eu não vou dizer que a estrutura é errada. Eu acho que a estrutura ela até pode ser certa, mas a forma de vender em falar que é 12 garantido, o que a gente entende? Que é 12 garantido no matter what, não importa o que acontecer. E na verdade não é assim. É como se fosse uma estratégia, uma isca, né? Para atrair talvez a atenção da pessoa. Exato. Caramba, 2% em dólar garantido é um bom negócio, né, gente? Mas principalmente para quem está no Brasil. Imagina. Exatamente, colocar exatamente. 100 mil dólares, 200, whatever, e ter lá 12% de rendimento. Tudo bem, que é pre-tax, né? É antes dos impostos, mas mesmo assim excelente. O brasileiro ele tem algumas estruturações tributárias que podem dar vantagem, ele pagar menos imposto, uma offshore com um portfólio americano não paga imposto no que for long, só que for equity. Você sabe melhor do que eu isso daí, mas... existem estratégias. De novo, por isso que é importante a pessoa saber o que tem que fazer, né? Sim. E aí voltando na questão do investimento. Então, né, por conta disso tudo que aconteceu, inclusive comigo, foi quando eu decidi nessa parte de investimentos entrar exatamente para ensinar as pessoas o que e como se faz negócio nos Estados Unidos e aonde está o teu liability, aonde não está o teu liability, ou seja, para que as pessoas façam a coisa certa, porque aqui o certo é o mais barato. Pode ser que num primeiro momento o valor nominal seja mais caro teoricamente,
mas no final ele sai mais barato quando você faz a coisa certa aqui. Contrato correto, com acompanhamento de advogado, com acompanhamento de um contador / um CPA, ou até um advogado tributário, dependendo da estrutura do cliente. Ou seja, a pessoa não chegar aqui fazendo qualquer coisa. Porque se ela chegar, ela pode ganhar. Não é que vai dar errado. Ela pode ganhar, mas o final pode ser um pouco infeliz. Se qualquer coisa que der errado fora do script pode perder muito dinheiro. Eu vou te falar, o meu problema, quando eu tive, foi maior que o meu caixa. E eu tive que dar um jeito de resolver. Porque eu sabia que ali era uma questão de princípios, valores, empresa, nome, marca, e eu estava muito convicto com o que eu tinha que fazer, e aí eu fiz. Enfim, mas, de novo, aprendam com a minha experiência e não paguem, né? Façam a coisa certa. Ou seja, eu paguei para hoje poder falar. A verdade é essa. Eu conheci um mundo, uns estados... Porque o que brasileiro pensa dos Estados Unidos? Que tudo é sério, que... Tudo é sério, tudo é fácil, tudo resolve. Só que ninguém contou pro brasileiro... Não tem problema, né? Ele pensa assim, não, eu vou fazer coisa nos Estados Unidos, lá todo mundo é sério, todo mundo... Tem picareta aqui também nos Estados Unidos. E não é só americano aqui, né? Não, inclusive americano também. Exato, não são todas. Estou fazendo um negócio com o americano, ele é 100%. Tem americano bom, a maior parte, eu diria, dos americanos são corretos, fazem negócio de maneira correta. Mas também tem americanos ruins, como tem hispano, como tem brasileiro, como tem tudo. Exato. E quando você está na Flórida, você tem todas as nacionalidades aqui. E tem que separar, né? Exato, o joio do trigo. exato. Tem que identificar, pesquisar, que hoje também é fácil, tem informação disponível, conversar. É isso. Buscar entender com quem você está fazendo negócio, transacionando. Isso é importante. Eu brinco que ninguém contou para o brasileiro que acha que tudo é sério, que às vezes aqui o molho sai mais caro que o peixe. Né? Então, se você tem um problema, às vezes você vai gastar mais de advogado do que a própria causa. Sim, não, e outra coisa, um tempo atrás me veio à mente uma situação de um amigo que me liga, que montou uma empresa, investiu na época, não sei se foi 500 mil, foi cerca de 2018, 2019, foi antes da pandemia. Tá. Investiu, acho que foi 500 mil, 600 mil dólares, uma coisa assim, botou o dinheiro para cá, e fez a parceria com um brasileiro que era cidadão americano, morava aqui há 25 anos, etc, etc. Mandou o dinheiro. E aqui o cara administrava a empresa, que ele mora aqui, tem Social Security, faz tudo no banco, abriu a conta. E o cara mudou tudo. Queria um percentual maior, queria um salário, queria isso, queria aquilo. Ele ficou desesperado, me ligou na época, eu não sou advogado, mas falei assim, você deve procurar um advogado, vou ver se eu arranjo alguma pessoa aqui, busco algum amigo para tentar te ajudar, porque nem acesso no banco ele não tinha mais. Ele chegou lá no Bank of America, a mulher nem sabia quem ele era, mas eu sou sócio. Tem nada aqui, tipo assim, não foi botado para fora, mas ele se sentiu assim, caramba, o dinheiro é meu, a empresa é minha. Como é que ele conseguiu? Depois ficou advogado, entrou na causa, mandou notificação para esse brasileiro americano, e o cara ficou com medo, foi lá, pegou os documentos da empresa que são legítimos, ele conseguiu no banco ter acesso aos dados da conta, mas olha só a dor de cabeça. Eu vou falar uma coisa para você assim, ó. Esse é o lado negro, né, que a gente está falando. E tem muitos casos, tá? Então, lógico que tem muitos lógico casos, que tem. Infelizmente. Mas também tem o lado bom, né? Sim. Ou seja, aqui, e isso eu falo para todo mundo assim, e eu não vou puxar sardinha para Morareua para vocês entenderem. Você quer fazer negócio ou quer morar nos Estados Unidos, busque empresa com referência e séria, mas principalmente que você confie. Porque no final, toda essa história tem a ver com confiança. Desde o visto, abertura de empresa, contabilidade, porque é um território novo, você às vezes não conhece esse território. Então você precisa confiar em alguém que esteja lá naquela hora que você precisa. Então agora eu não estou, de novo, não estou fazendo propaganda da Morareua, eu estou fazendo propaganda do setor. Ou seja, é o pato novo que nada em Lagoa Rasa. Você é o pato novo, você está nadando em Lagoa Rasa. Você precisa estar cercado de pessoas competentes e não seus amigos que te indicam A, B ou C. Porque na hora que der problema, os teus amigos não vão saber resolver. Quem vai saber resolver? Fala com o Abel sobre contabilidade, contrata ele para ver se ele não vai te falar A, B ou C. Contrata a nossa turma de imigração, contrata a nossa turma de investimento. Ou seja, se você tiver cerca... no seu quadrado. Lógico, não tem a menor dúvida. Isso daí é o que traz. De novo, porque às vezes o camarada fala assim, ah, não, ali vou gastar $1.000 a mais. E $1.000 é R$5.000. Gente, se você souber o quanto isso representa perto de um
problema. Não é nada. E é o peace of mind, né? Do cara mind. botar a cabecinha no travesseiro e falar, caramba, tô Exatamente. tranquilo. Exatamente. Dá uma segurança a mais, uma tranquilidade, né? Agora eu vou puxar a sardinha pro nosso lado. A gente foi eleito uma das 100 melhores agências de imigração em 2018. 2019, esse top 100 virou top 50, a gente ficou fora, foi a revolução mundial lá dentro da empresa. E nos últimos 2 anos, nós fomos eleitos como top 25 do mundo, eu como um dos 25 melhores CEOs de imigração do mundo. Que legal, parabéns. Isso tudo aconteceu baseado em tudo isso que eu tô te contando. Porque advogado de imigração é uma porrada. Tem gente boa, tem gente não tão boa, tem gente experiente, tem gente que não é experiente. E por muitas vezes o cliente ele olha e fala assim, aquele lá é preço, ou aquele lá meu amigo indicou, porque deu certo. Mas e o processo como foi? Né? Ou seja, é uma história, a história de mudança, ela não é uma história muito simples. Ela não é, começou aqui e acabou ali. Você passou por isso, eu passei. Todo mundo que passou por isso aqui nos Estados Unidos tem 1 milhão de histórias para contar, que deu medo, que achou que ia dar errado, que depois deu certo, que não sei o quê. Todo mundo tem essa história. O que você vê no final? Que o que vale, obviamente o resultado vale, mas o processo... Eu conheço quantas pessoas que não contrataram ninguém, contrataram um advogado que indicaram lá do Texas, o cara não tinha nem quem falar, o casamento acabou porque tanta briga que deu o processo de visto. Imagina. É inacreditável, porque quando você tinha que perguntar, você falava com quem? Eu mandava e-mail para o advogado. Quanto tempo ele demorava para responder? 2 semanas e ainda falava sim ou não. Ou talvez, né? O advogado aqui é instruído para falar it depends. It depends. Depende. Né? Isso traz frustração, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Porque fica aquela incerteza, é o pior, né? Porque imagina, eu mudei para os Estados Unidos, eu fico numa incerteza se eu vou ser aceito de fato para ter o documento, que é o Green Card, que é o objetivo, né? Para poder estruturar. Eu mesmo só vim comprar casa... Depois de tudo. Depois de pegar o Green. Antes disso eu ficava assim, não sei se eles me aceitarem, né? É isso, mas... Porque você está num processo que não está na tua mão, de novo. Agora falando um pouquinho do lado legal e do lado bom, né, a gente vê, por exemplo, na tua cabeça hoje, na minha cabeça hoje, das pessoas que estão estabelecidas aqui, a questão financeira, né? Para quem é empresário, ou para quem pensa em expandir, para quem pensa em empreender, ou independente de mudança ou não, eu sempre falo assim, a atitude mais inteligente que alguém pode ter hoje é se esforçar um pouco para ter um ganho em dólar. Sim, né? Independente de onde mora. Aí dependendo de onde mora. Não só por uma segurança, mas porque eu brinco e falo assim, se você ganhar 10 mil dólares, 15 mil dólares no ano, por investimentos passivos ou por uma empresa que você abre na Amazon, que você vende online, não importa. 15 mil dólares no mínimo paga as tuas férias do ano. E você não tem que fazer vezes 5, ou amanhã vezes 6, ou depois de amanhã vezes 7, né? Você pega, eu tava vendo hoje, a bolsa caiu 6,5% porque o presidente falou ABC. Cara, assim... Aliás, com esse novo governo no Brasil, já que você puxou o assunto, a demanda deve ter aumentado, não? Assim, é impressionante. Eu imagino. É impressionante. O mês de... Não estamos falando de política aqui, não, de forma alguma, mas é uma realidade. Não tem a menor dúvida. O mês de novembro, eu sei os números de novembro e dezembro, de cabeça. Os números de novembro, a gente quadruplicou. Imagina. A gente quadruplicou um mês normal. O mês de dezembro, que historicamente é um mês ruim, foi o recorde da empresa. Da história da empresa. Então, um movimento de brasileiro... Absurdo. Grande. É absurdo. Porque, de novo... Você acompanhou uma época de migração em massa a partir da eleição desde 2014. Da Dilma, né? Desde a Dilma. Você acha que essa agora vai ser superior? Não tem a menor dúvida. Mas, de novo, assim... É importante dizer que eu não estou absolutamente falando nada de política. Não, eu não ninguém está falando. Não quero. O foco aqui é gestão, administrar sua empresa nos Estados Unidos. É isso. Ninguém está falando, mas é fato. Não, é fato. É um fato tanto é que, pra você ter ideia, eu não lembro que dia que foi a eleição, dia 21 de outubro, alguma coisa assim, 26, 27. Final do mês, 29 foi final, de outubro. Saiu o resultado às 6 horas da tarde, 7h30 eu comprei a passagem, 8 horas eu estava indo para o aeroporto. Para quê? Para contratar 30 pessoas. Eu tripliquei, quadripliquei a equipe nos últimos 2 meses do ano. E assim, eu tenho certeza que 2023, ele vai ser no mínimo 200% melhor que 2022. Mas, de novo, não é necessariamente pelo Lula. Não é por isso. E aí por isso que eu falo, não entra só na questão política. Os relatos que eu escuto de muitos clientes, na verdade, é porque muitos clientes chegaram numa conclusão de que, assim, é um ciclo
muito complicado o Brasil. Porque quando ele tá indo bem, derrubam. É muito instável, e aí depois né? é muito instável. Aquele voo de galinha, vai, daqui a pouco... Quando você pega um empresário aqui ou um funcionário aqui se fala em salário por ano. O cara já sabe quanto ele vai ganhar, ele já sabe quanto ele vai viver, ele quer fazer a diária dele e ir viver com a família. O brasileiro, por que ele trabalha 24/7? Porque ele não sabe o dia de amanhã. É tudo muito incerto. Tudo muito incerto. Aliás, brincam que até o passado é incerto no Brasil, né? Porque reescreveram o passado algumas vezes, né? Não, e pode mudar, né? Eles podem mudar as regras, inclusive, que já Exato, foram. exato. De novo, quem sou eu para julgar? Mas um cara transitado e julgado culpado, no outro dia o cara é inocente. Ele pode... eles mudam, infelizmente, então, mas é a realidade. É a realidade. Então, o que Ninguém acontece? Tá aqui, né? Importa, ninguém tá falando mal do Brasil, ninguém tá Não, de jeito politicamente. nenhum. De jeito Somos nenhum. brasileiros, valorizamos, mas são fatos. É isso. Quando São você fatos. olha para os teus filhos pequenos, isso é o que me motivou muito Também, e é o que motiva muita gente. Você fala assim, poxa, eu gostaria de uma estabilidade maior para os meus filhos. Eu gostaria de projetar algo para os meus filhos. Por um lado, quando você mora no Brasil, você fala assim, o Brasil, e na minha opinião, o Brasil é o melhor país do mundo. A cultura, as pessoas, o clima, os recursos naturais, é incrível o que o Brasil tem para oferecer. E a gente aqui de fora... Eu, pelo menos hoje, eu dou muito mais valor ao Brasil do que quando eu morava lá. Porque hoje eu tenho elementos para comparar. E de verdade, se a gente tivesse segurança política, se a gente tivesse segurança do dia a dia e talvez uma carga tributária que favorecesse o empreendedorismo, talvez eu nunca saísse do Brasil. Estímulo, né? Agora, eu nunca saí do Brasil. Vamos falar um pouquinho, Roberto, que você tem experiência no Brasil, que você contou como empreendedor, veio para os Estados Unidos, tem seu grupo hoje que eu diria que você faz negócios... Mundo, né? Sim, hoje mundo. Brasil e Estados Unidos, vamos dizer que seria o principal Brasil, hoje. Brasil, Estados Unidos e México tem bastante movimentação. Onde você tem um movimento. Como é que você compara administrar uma empresa no Brasil e aqui? Você tem empresa lá ainda, não tem? Tenho. E tem empresa aqui. Como é que é a diferença principal? Como é que você avalia a questão desde o aspecto de contratação de funcionários, de tomada de decisão, parte tributária? Qual que é o seu feeling? Qual que é a sua avaliação? Não, nem sentimento, não é fato. Sim, você já... Sim. Números e avaliações. Como é que você avalia comparando? Às vezes tem lá um empresário, aquela pessoa que quer empreender aqui nos Estados Unidos, fica querendo saber como é que você compara esses dois países. Então vamos lá. É importante eu responder na seguinte base. Hoje eu conheço o sistema judiciário, tributário dos dois países. Ótimo, tá? Excelente. E ferramentas de gestão, que por muitas vezes mudam um pouco, a base é a mesma, mas as ferramentas às vezes mudam um pouco. Então eu tô falando isso porque como eu conheço, não é porque às vezes a pessoa que não conhece pode não entender o que eu vou falar, ou querer se aventurar sem conhecer, e eu acho que tem que conhecer. Que a partir do momento que você conhece as duas realidades, você não ouviu falar, você conhece, você consegue tomar algumas decisões. É assim, o Brasil, as relações com os funcionários, elas são melhores do que a dos Estados Unidos. Mas, aliás, primeiro, antes de eu falar isso, em termos gerais, depois que você conhece, os Estados Unidos, para mim, é muito mais fácil você tomar decisões, contratar, fazer as coisas, investir, gastar dinheiro, tudo, tá? Mas depois que você conhece. Porque antes de você conhecer, você ainda está num movimento meio obscuro e você não sabe direito. Não tem um conhecimento adequado, Exatamente. Né? Por exemplo, relação com o funcionário aqui. O funcionário aqui, você acaba dando mais benefícios, você provê mais coisas para o teu funcionário aqui, exatamente porque você não tem o CLT. Não tem obrigação legal. Você não tem obrigação. Do Estado, né? Então, o que acontece? 13º, férias, nada disso. Nada disso. O empregador, ele pode, se for da decisão dele, proporcionar isso. Mas não tem lei tributária. A Flórida não tem uma legislação... Não. Os Estados Unidos, trabalhista, dizendo assim, você tem que fazer isso, você tem... Lógico, existem requisitos mínimos, salário mínimo existe. Sim. Existem dois tipos, né, de contratação. Só que aí que vem a parte legal, né? Se você tá com um funcionário, aqui é porque você quer estar com ele
e porque ele quer estar com você. Sim, at will employment. Exatamente. Não adianta. No Brasil, você tem uma relação de CLT que por muitas vezes você segura para contratar ou para demitir ou não sei o quê. Aqui você não tem. Ou Cara, seja, no Brasil pensa assim, caramba, vou ter que demitir o funcionário. Nossa, mas a rescisão ele já vai ficar começa a tão fazer cara. conta, exatamente. Caramba. Aqui, como você quer estar com um funcionário, porque você não quer um turnover grande e você não quer que ele saia, você quer que ele queira estar com você, você acaba trazendo mais benefícios para o dia a dia dele. E o benefício não é só necessariamente um plano de saúde, não é isso. O benefício é o ambiente de trabalho, é o Sim, motivacional, a estrutura como um todo. Você quer oferecer um serviço, um serviço dentro de casa, né, para que ele se sinta confortável trabalhando, ou seja, para que ele tenha melhor rendimento. No Brasil, a nossa empresa tem essa política também, mas as relações elas são muito diferentes, né? Lá você tem uma relação de CLT, o que, por muitas vezes, ela é boa, porque te traz uma segurança que ele não vai embora da noite pro dia e ele tal. Por outro lado, te traz o encorajamento de contratação por muitas vezes. Porque você fala assim, desencorajamento, na verdade. O encorajar em não contratar. Não tá. Ou desencorajar em contratar. Exato. A lógica mesmo, mas é isso. Ou seja, você tem a mesma questão tributária. Cara, toda hora lá eu penso muda uma coisa. No Brasil, o empresário pensa muito para contratar. Muito. Pensa duas, 3 vezes. Eu vou falar nós. Nós pensamos no mínimo 3, 4 vezes, então, no mínimo. Aqui, não se contrata. Aqui, para as pessoas terem ideia, você pode contratar o sujeito para trabalhar, vamos supor que você contratou no regime de horas. Ele trabalhou 4 horas, você falou assim, caramba, esse cara não vai funcionar. Você vai pagar as 4 horas dele, tchau, acabou. Tchau. Aconteceu isso comigo na minha casa, aí particular. A moça que limpava lá, deu um problema lá no meio do dia, ela já estava comigo há um tempo. Virei para ela e falei assim, vem aqui. Obrigado aí pelo seu serviço, mas não quero mais. Ela, tá bom, trabalhei tantas horas hoje. Pagou as horas. Tá aqui, obrigado, beijo, tchau, acabou. Não tem essa. Você mantém respeito, você mantém, enfim. A questão é, nos Estados Unidos, a relação entre Estados Unidos e Brasil, eu acho os Estados Unidos infinitamente muito mais convidativo você fazer, exatamente porque você tem menos amarras, e muito mais, e aí tem uma coisa que é o que acho que é o que mais importa para o brasileiro, assim, se você fizer direito, não importa o que você faça, se você fizer direito, se você mantiver a ética, se você estiver dentro de um preço justo, não precisa ser mais barato, dentro de um preço justo e com qualidade, meu amigo, o teu negócio vai prosperar nos Estados Unidos. Quando você projeta 5 anos, 10 anos, 15 anos, esse é o país que você consegue projetar, mesmo quando tem crise. Você tem que faz parte de todos os países, mundialmente falando. Sistema capitalista de um modo geral. Exatamente, mas você consegue fazer a coisa certa e evoluir. A tua empresa, seja a tua prestação de serviço individual, como pintor ou uma empresa... Planejar aqui é muito melhor do que no Brasil. Você consegue. No Brasil você não consegue. Você não consegue prever, porque muda o cenário. Não, você consegue, obviamente, a gente tem as nossas projeções, né, os nossos números, as nossas metas, mas, de novo... Eu tinha fechado todo o plano de metas para 2023, de verdade, certo que o Bolsonaro ia ganhar. O Lula entrou, eu tive que rasgar, jogar fora e fazer um novo. Entrou outro planejamento totalmente... Totalmente diferente, porque, por um lado, a questão de ganhos, mas também as incertezas dos investimentos. Nós faríamos alguns investimentos que a gente ainda não decidiu se vai fazer ou não, a gente segurou um pouquinho para ver no Brasil, exatamente pelo cenário político, porque não tem necessariamente a ver com a venda. E outra coisa, porque muito brasileiro, você fala, ok, questão política, cenário político. Eles acabam falando também que tem essa questão de estabilidade, né, política, que não é o foco aqui, mas a política está envolvida em tudo. Não tem como. Quando você vê nos Estados Unidos, tem o Biden, tem o Trump, a diferença... Existe a diferença, mas é até interessante isso. Existe uma diferença política agora falando, porque, ao meu ver, os Estados Unidos, você tem um centro-esquerda, centro-direita, você não tem radicalismo, né? A bipolaridade, o bipartidário, o país bipartidário, ele é bipartidário nos Estados Unidos, mas não são extremistas.
né? No Brasil, nós acabamos de ver nessa eleição 2 extremos, famílias, amigos brigando por política de não se falar. Eu estava no Brasil recentemente, peguei um Uber e ele falou, não falo com meu filho há meses. Falei, por quê? Ele falou, porque é o de Lula e Bolsonaro. Eu falei, sério? Falei, sério, assim, coisa que na minha cabeça eu não Grupo consigo... de WhatsApp da família, Bom, né? acabou, né? Brigou. Então, assim, muda isso, mas tem uma coisa interessante. A história como ela é contada, e você acompanhou a última eleição americana e a brasileira. E aí você vê o Bolsonaro falando muitas coisas exatamente iguais ao que o Trump falava. Muito parecido. Muito parecido. Não, o Trump foi eleito, o Bolsonaro foi eleito. O Trump perdeu, o Bolsonaro perdeu. E falando não coisas... Vou entrar no mérito não, aqui. mas é interessante, alguém pegar as entrevistas do Trump na época e do Bolsonaro, é muito parecido. coisas falando assim, Parece por exemplo... que repetiu o mesmo filme. Só Deus me tira do poder. Foi o mesmo, os dois falaram. O mesmo filme, E aí a mídia acaba... Mas assim... A mídia acaba levando um pouco isso, né? Obviamente, é porque os Estados Unidos, sendo a maior potência do mundo, ela influencia politicamente, não tenho dúvida, o Brasil como o mundo inteiro. Há impactos, né, direto. Sim. Mas as instituições aqui são mais fortes. São. Muito mais. Eu não acredito que, por exemplo, pode entrar um democrata, pode entrar o... não, a democracia não acaba. Se você... Não vai afetar... Não é questão só da democracia, os fundamentos econômicos e da estrutura do país, Abel, não acredito. Quando a gente fala de Estados Unidos, eu convido a todos a assistirem vídeos de geopolítica desde a fundação do país até hoje em dia, para as pessoas entenderem o porquê que os Estados Unidos é tão forte. Não significa que uma hora não vai acabar, mas significa o atual momento, o porquê que os Estados Unidos ainda continua com uma supremacia muito grande. Essa história, ela vem desde a fundação. Então, quando você fala de gestão, a gestão feita do país ao longo de todo esse tempo, desde a fundação dele... Exatamente isso. Foi criado para isso. O que é muito interessante... Porque isso até na política, que eu falei que não muda a Constituição americana, porque a Constituição americana, inclusive, ela foi feita de uma forma que hoje em dia é quase impossível que se crie um amendment, que se crie uma nova Constituição. O país teria que ser no mínimo 80% ali, pensando a mesma coisa e votando pela mesma coisa. Ou seja, a democracia americana, ela é consolidada. A maior democracia do mundo. Então isso muda muito. Muda as fundações econômicas, muda, enfim, todos o direcionamento do país. E, Roberto, o papo está excelente. Se a gente for falar aqui sobre política, geopolítica, história, a gente vai falar, acho que dá um assunto para uns 3 ou 4 podcasts. Mas nós temos um tempo, infelizmente, já chegamos aí praticamente no nosso tempo, porque eu quero que você deixe um recado para a nossa audiência. Como eu falei, são estudantes, são empresários, são brasileiros que estão no Brasil ou que moram aqui também. E uma mensagem final, uma consideração final, que você queira passar uma mensagem no final aqui desse bate-papo sobre gestão, sobre, não política, mas sobre impactos políticos nos negócios, enfim. Eu quero deixar você à vontade para fazer suas considerações finais. Obrigado. Eu super encorajo as pessoas a buscarem esse tipo de informação, esse tipo de papo, cursos. Eu sei que, por exemplo, você dá curso, tem um monte de gente que dá curso de algumas áreas. Eu encorajo as pessoas que estão buscando Estados Unidos, que busquem empresas e cursos e informações importantes, relevantes e verdadeiras para o teu futuro nos Estados Unidos. Eu comecei a fazer negócio com esse país, eu pessoalmente, contei a história do meu pai, mas eu pessoalmente, morando no Brasil, morei no Brasil durante praticamente 5 anos da minha operação. Eu vinha, eu voltava de vez em quando, não era toda hora. Fiz uma história para consolidar uma operação e para que eu conseguisse ter todas as bases, não só financeiras, mas de conhecimento, necessárias para eu alavancasse o meu negócio e a minha vida, obviamente. Então, assim, se eu contar a minha trajetória como um todo, eu não sou mais especial que ninguém, eu só fui atrás, eu só busquei a coisa certa. E assim, é o que eu mais encorajo. É por isso que dentro da nossa companhia hoje a gente tem essa missão. Exatamente para que as pessoas que entrem e façam um processo de mudança ou de investimento nos Estados Unidos que dê certo.
né? Porque, de novo, você não tem como garantir o resultado, mas você tem como garantir que o trabalho ele é bem executado, né? Então eu convido a todos a buscarem esse tipo de informação e, obviamente, quem quiser morar nos Estados Unidos, quem quiser conversar mais, me chama no Instagram, chama o Instagram da empresa, Morarewa, ou o meu que é Roberto Spiegel, eu sempre respondo, no meio de uma viagem ou outra, numa reunião ou outra, com certeza eu sempre respondo, mas eu encorajo as pessoas, porque hoje, depois, principalmente da pandemia, a gente vê que o mundo ele ficou mais acessível. Então eu tenho como missão mostrar para as pessoas que hoje é um mundo sem fronteiras. Eu vivi assim, eu vivo assim, e eu acredito que os grandes profissionais hoje eles vivem assim. Então, se você é um grande profissional, né, convido a que você conheça esse nosso mundo, que é um mundo sem fronteira. Que bacana. Muito obrigado mais uma vez, Roberto. Se você gostou desse podcast, desse bate-papo, compartilhe com seu amigo, inscreva-se no nosso canal e participe, faça sua pergunta. Todos os dados do Roberto, sempre dos convidados, a gente coloca aqui no vídeo. E entre em contato conosco. Até o próximo podcast. Como sempre digo, vamos em frente? Tá legal.